Graça de Jesus. Lá no meu povo eu digo: a graça de Jesus, o povo responde: jamais nos faltará. Vamos ensaiar? A graça de Jesus. Está faltando a graça de Jesus na sua vida? Está faltando na vida de alguém? Alguém pode dizer: mas pastor, você não sabe como é que está a minha situação. Desempregado, no cheque especial, o banco me liga todo dia, tem enfermidade na minha casa, e o Senhor fala na graça de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: se não fosse a graça de Jesus, o que seria de mim, o que seria de você? Na época do pastor Hervé, quando ele era novinho, tinha um louvor que a gente cantava: a graça de Jesus jamais nos faltará, jamais nos faltará, jamais nos faltará. Lembra? A graça de Jesus jamais nos faltará, jamais nos faltará, jamais nos faltará. Eu canto noite, dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Onde a graça de Jesus está presente, querido, nada te falta. Pode vir enfermidade, pode vir desemprego, pode vir decepção, mas com a graça de Jesus nada vai te faltar. E eu ouvi do pastor Hervé que hoje é um culto especial, né? Um culto de consagração, dedicação, tem aqui currículo, tem aqui carteira de trabalho, tem aqui chave de carro, chave da casa, tem aqui alguns bilhetes. Ele diz assim: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você quer dar uma glória a Deus, ele diga, dê glória a Deus o mais alto que você puder. Se você quer levar uma mensagem para seu irmão vindo da parte de Deus, dê ela hoje, não é isso? E aí eu pensei, então Deus falou para mim: se você quer pregar, pregue hoje, nem que seja até meia-noite. Deus falou para mim isso. Pregue hoje, você não sabe se vai pregar amanhã. Então me preparei para pregar hoje. E eu vim aqui, querido, para conversar com você. E essa conversa para alguns vai ser agradável, para outros nem tanto, mas no final vai ser bênção para todos nós. E eu quero começar pedindo que você faça uma reflexão sobre a sua vida e me responda o seguinte: você está feliz com Jesus? Amém? Quem está feliz com Jesus, dê uma salva de palmas. Isso. A melhor que você puder. A segunda pergunta é mais fácil de ser respondida. Jesus está feliz com você? Dê uma salva de palmas. A intensidade mudou um pouquinho, né? A proposta dessa noite, já que esse culto é um culto especial, é que quando você sair desse lugar, a salva de palmas de Jesus está feliz com você vai ser maior do que você está feliz com Jesus. Você tem que sair daqui totalmente feliz com Jesus, mas tendo certeza que Jesus está totalmente feliz com você. Aí, desde que Simone me convidou para estar aqui nessa noite, ela disse que tem um tema esse ano, e o tema é 2017. É isso mesmo? 2017, janeiro, mês das primícias, é isso? 2017, o ano de romper em fé. Janeiro, mês das primícias. Eu fiquei pensando, eu falo sobre fé ou falo sobre primícia? Eu falo sobre o tema do ano ou eu falo sobre o tema do mês? Aí eu tentei fazer uma junção. E aí, o que Deus falou no meu coração? O ano de romper em fé. Janeiro, mês das primícias. O que é fé? Pastor, vai vir para cá de me dizer o que é fé? Então tá bem. Fé é crer naquilo que não vemos. É crer naquilo que Deus pode fazer. É a coragem de acreditar no que nos foi prometido. Eu gostei muito dessa expressão. É a coragem de acreditar naquilo que nos foi prometido. Mas estou desempregado, mas tem enfermidade, mas tem decepção, mas tem calúnia, mas tem perseguição, mas a minha fé não se deixa levar por isso,
porque eu tenho coragem de crer naquilo que Deus me prometeu, independente das circunstâncias. Então isso é fé. Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E o que mais? Prova de fatos que se não veem. Vamos fazer um teste se nós sabemos o que é fé? Você tem fé que terça-feira, dia 24 de janeiro de 2017, às 20 horas e 23 minutos, o pastor Ricardo da Primeira Igreja Batista de Barro Vermelho vai estar pregando na Igreja Batista Betânia? Quem tem fé nisso? Eu tenho uma coisa para dizer, isso não é fé. Porque isso você está vendo. Agora você tem fé que Deus está aqui nesse lugar? Você crê nisso? Isso é fé. Você não vê, mas Ele está. Eu quero dizer para você que é membro dessa igreja, para você que é membro de outra igreja, e para você que não é membro de igreja nenhuma, mesmo que você não creia que Ele está aqui, nem por isso Ele vai deixar de estar. Porque a existência de Deus independe da minha fé. Se eu não crer que Ele existe, Ele continua existindo. Então por isso que a graça dEle não nos falta, porque a presença dEle não nos falta. E a maior prova de amor que Ele tenha para dar para mim e você, Ele deu quando enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Eu quero que você seja totalmente satisfeito com o sacrifício de Jesus, mas eu quero que você não seja totalmente satisfeito com aquilo que você já fez por Ele até agora. E nessa noite nós vamos sair daqui satisfeitos com Jesus, mas Jesus vai sair satisfeito comigo e com você, com todos nós, com cada um de nós. Então fé é crer naquilo que nós não vemos, é ter coragem de acreditar naquilo que Deus nos prometeu. E primícias, o que é, pastor? Primícia é primeiros frutos, primeiras colheitas, primeiras produções, primeiros sentimentos, começos. Isso tudo tem a ver com primícia. Primícia significa exatamente primeiro, que precede os outros, que é mais importante. Então hoje, terça-feira, dia 24, eu quero dar o seguinte tema, olha, terça-feira, 24 de janeiro de 2017, a noite de romper em fé através das primícias. Você talvez não entenda ainda o significado disso, assim como eu não entendi quando Deus me deu esse tema. A noite de romper em fé através das primícias, através daquilo que é primeiro nas nossas vidas. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta: você ofertou ao Senhor hoje? Você pôde ofertar? Amém? Levante a mão. Eu não perguntei com quanto, não sei se aqui fala em valor, eu não falo em valor na minha igreja. Na minha igreja eu falo em fidelidade a Deus, porque olha só, essa obra não é mantida com o seu dinheiro, é com a sua fidelidade. Na minha igreja eu falo que cada um deve entregar segundo propor no seu coração. Cada um deve fazê-lo segundo as suas posses. E cada um deve fazê-lo com alegria, porque Deus ama aquele que faz isso com alegria. Mas eu quero te perguntar, a oferta que você dedicou aqui hoje, foi o melhor que você tinha para dedicar? Eu também dediquei a minha oferta. Eu fiquei pensando assim, dedico ou não dedico? Porque amanhã eu culto na minha igreja, vou dedicar a oferta de novo. Aí Deus falou no meu coração, querido, é culto a mim. E você veio aqui para oferecer o seu melhor, você vai falar de primícias. E eu dediquei a minha oferta ao Senhor também hoje. Então a pergunta, você dedicou, ofereceu para Ele o melhor que você tinha? Eu não estou dizendo que você tem que dar o seu salário e não ter como pagar a sua conta de luz. Eu estou perguntando se você ofereceu o melhor que você tinha. Pastor, eu não ofereci o melhor, mas é porque eu tenho medo de até dia 5, que eu vou receber, me faltar recursos até lá. Então falta fé no seu coração. Porque fé é crer naquilo que Ele prometeu e ter coragem de crer naquilo que Ele prometeu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Quem ama a palavra de Deus, amém? Abra a sua Bíblia comigo. E lembre que hoje é a noite de porque acreditamos que só Deus pode todas as coisas. Oferecemos a Ele o nosso primeiro. Oferecemos a Ele o nosso melhor. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis. No capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu vou ler numa versão atualizada, talvez você não tenha como acompanhar, mas você vai ver que o princípio é o mesmo, a ideia é a mesma,
a verdade é a mesma, o evangelho é o mesmo. No capítulo 4 do livro de Gênesis, a Bíblia começa assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Eu quero que você lembre disso. Ofereceu a Deus o Senhor, o dono de todas as coisas. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Como dizia lá o pastor da Igreja da Paz, miseriqueima com a atitude de Caim. E glória a Deus pela atitude de Abel. É um texto que nós conhecemos muito, você conhece muito, talvez o pastor Evi já tenha pregado aqui algumas vezes sobre ele. Mas eu queria que você voltasse a atenção para a primeira atitude de Caim, que foi a atitude de pegar alguma coisa que ele plantava, porque ele era agricultor, e oferecer a Deus. E a atitude de Abel, pegar das primícias do seu rebanho, e não só das primícias do seu rebanho, e oferecer das primícias daquele carneirinho, e dedicar ao Senhor. E é interessante que o texto diz que o Senhor não se agradou de Caim, mas o Senhor se agradou de Abel. Mas o que nós precisamos entender é que o texto diz que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, e o Senhor se agradou da oferta de Abel. Mas antes ele diz: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. E diz que o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. Ou seja, primeiro Deus não se agradou do ofertante, e também não se agradou da oferta. E Deus se agradou do ofertante, por isso ele se agradou da oferta. Então eu quero dizer para você que às vezes que nós nos dirigimos aqui para frente e depositamos a nossa oferta, nós depositamos, mas nem sempre Deus se agrada daquilo que depositamos. Não por causa do valor da oferta, mas sim por causa do coração do ofertante. Porque se Deus não se agrada de mim, eu posso colocar aqui R$1 milhão como oferta, Deus não vai se agradar da minha oferta. Porque para que Deus se agradasse da oferta de Abel, primeiro ele se agradou de Abel, se agradou do seu coração, se agradou da sua atitude, se agradou da sua decisão de dizer: já que é para o Senhor, eu tenho que oferecer o melhor. Vá comigo agora até o capítulo 11 do livro aos Hebreus. Hebreus capítulo 11. A gente primeiro vai trabalhar aqui esse texto, depois nós vamos ao que Deus tem colocado no meu coração. Hebreus capítulo 11. Está na Bíblia sim, está lá no Novo Testamento. Como eu disse, é o capítulo que dá título, né, aos heróis da fé. E é interessante que o autor dos Hebreus, ele faz um relato e faz um checklist das pessoas que ele entendia que deveriam ser mencionadas, e ficou registrado na palavra de Deus, que eram representantes legítimos e que eram considerados heróis naquilo que se refere à fé. E o primeiro nome que o autor dos Hebreus cita é o nome de Abel. Ele não cita Adão, ele não cita Eva, ele passa longe de Caim, ele não cita Sete, que foi o filho que Deus concedeu em lugar de Abel, mas o primeiro nome que o autor aos Hebreus cita, ao falar sobre os heróis da fé, ele cita o nome de Abel no versículo 4.
E ele diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus, como homem correto, como homem justo, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Por meio da sua atitude, por meio da sua oferta, por meio da sua atitude de fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Eu pergunto, quem de nós não gostaria de, depois de passarmos desse mundo, continuar falando através das nossas vidas, do nosso testemunho? Quem de nós não gostaria, e nós vimos isso lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ter o testemunho da parte de Deus, em Deus dizer: Abel era justo diante dos meus olhos. E aqui o texto disse: porque ele foi aprovado por Deus, as suas ofertas foram aprovadas por Deus, e Deus o considerou um homem correto, um homem justo, um homem íntegro, porque na hora de oferecer, ele sabia quem estava oferecendo, e ele ofereceu das primícias, e ele ofereceu o melhor. Último texto, Romanos capítulo 11. E antes de ler esse verso, talvez existam algumas perguntas no nosso coração, e uma delas pode ser: o que significa oferecer as primícias a Deus? O que significa oferecer o primeiro a Deus? E quando eu ofereço o melhor, o primeiro a Deus, o que isso produz no mundo espiritual? O que isso produz na eternidade? O que isso produz no coração de Deus? E talvez aqui esteja o segredo de muitos de nós estarmos desempregados. Aqui talvez esteja o segredo de muitos de nós estarmos ainda enfermos. Aqui talvez esteja o segredo de muitos de nós ainda temos problemas de relacionamentos conjugais. Aqui talvez esteja o segredo de muitos de nós termos trazido as nossas carteiras de trabalho, esperando ansiosamente uma resposta de Deus. Você vai descobrir comigo aí em Romanos capítulo 11, e nós vamos ler apenas um verso, o verso 16. Leia, marque, imprima no seu coração, não se esqueça desse texto. Olha o que diz aqui na versão que está em minhas mãos: pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Então, se na hora de assar o primeiro pão, porque nós sabemos que primícias, significava a primeira colheita dos cereais, e uma das coisas que produziam era o pão. Então, quando eu consagrava, quando eu dedicava a Deus o primeiro pão, pastor Hervé, significava que todos os outros pães pertenciam ao Senhor. Quando consagrava uma árvore a Deus, significa que todas as demais árvores são dele. E sabe o que Deus falou no meu coração? Tem muita gente, talvez com você mesmo, Ricardo, esteja acontecendo isso. Sabe, Hélio? Tem muito casamento que está despedaçado, porque não foi dedicado a Deus no primeiro dia. Tem muita gente que está desempregado, porque no dia que conseguiu um emprego, não deu glória a Deus. Entendeu que o seu emprego era mérito seu, porque se formou, se capacitou, e aí, entre todos que estavam na fila, você foi o escolhido, porque você era bom. Talvez existam pessoas que têm problemas de enfermidade no seu corpo, porque no primeiro mês, ou no primeiro dia, os seus pais não o consagraram a Deus. Porque o texto é claro em dizer, quando a gente consagra o primeiro, significa que todos os demais pertencem a Ele. E eu fiquei pensando sobre essa realidade.
E aí Deus explicou o seguinte no meu coração: significa que o primeiro dia de namoro, quando eu consagro a Deus, todo o meu namoro pertence a Ele. O primeiro dia do meu casamento, quando eu consagro a Deus, todo o meu casamento pertence a Ele. O primeiro dia do meu trabalho, quando eu consagro a Deus, todos os demais dias e meses e anos do meu trabalho pertencem a Ele. O primeiro dia da vida do meu filho, se eu consagro a Deus, significa que todos os anos da vida do meu filho pertencem a Ele. Mas quando eu consagro a minha saúde, a perfeição com que Deus me criou ao Senhor, significa que toda a saúde do restante dos meus dias pertence ao Senhor. Então o primeiro dia do casamento é igual, todo casamento pertence a Deus. A primeira parte do salário é igual que todo salário pertence a Deus. Aliás, o grande sábio Salomão, segundo a Bíblia, não houve ninguém mais sábio do que ele. Ele diz assim: o homem pode comer, o homem pode beber, o homem pode e deve trabalhar, o homem deve formar a sua família, o homem deve ter a sua casa, aplicando para os nossos dias, o homem pode ter o seu carro, o homem pode ter a sua casa de praia, o homem pode ter a sua fazenda, o homem pode ter o seu consultório. Mas Salomão lembra, mas ele não pode esquecer que tudo vem das mãos de Deus. Não é mérito meu, não é pela minha capacidade, não é pela minha inteligência, não é pela minha formação. Pastor, mas eu tenho doutorado, fazer o quê? Por isso eu sou quem sou. Mas eu quero dizer para você que nessa crise que o país está enfrentando, tem muita gente que tem doutorado e está desempregado. Tem muitos engenheiros que estão com o diploma debaixo do braço e não sabem o que fazer. E estão trabalhando no borracheiro, trocando, consertando pneu de carro. Quando tem. Porque quem somos e o que temos, queridos, nós não somos e temos por causa da nossa capacidade, não, mas é por causa da graça de Deus nas nossas vidas. Aí eu pergunto, você não precisa levantar a mão, tem alguém aqui desempregado? Não precisa levantar a mão. Você lembra do seu último emprego? Quanto tempo durou esse emprego? E você lembra se no primeiro dia que você entrou lá, você consagrou o primeiro dia do seu emprego a Deus? Pastor, eu consagrei. Glória a Deus por isso. Tem alguém aqui que está vivendo um problema de relacionamento conjugal? Tem alguém aqui que no seu coração agora está dizendo: pastor, parece que o senhor está adivinhando, porque o meu casamento está por um fio. Pastor Hervé já foi na minha casa várias vezes, mas nada mudou. Mas eu quero que você lembre, o primeiro dia do seu casamento foi consagrado a Deus? Lembre-se, quando você consagra o primeiro, significa que todos os restantes dos anos pertencem ao Senhor. Tem alguém aqui que está enfermo, mas no tempo da saúde você lembrou que o seu corpo pertencia ao Senhor? Você glorificou a Ele e você consagrou o seu corpo sadio e sarado a Ele, ou você só deixou para pedir quando esse corpo estava enfermo? Porque hoje nós estamos bem, nós pulamos, nós levantamos as mãos, nós nos movimentamos, saímos cedo de casa para trabalhar, voltamos tarde, estamos na saúde perfeita. Mas é exatamente na saúde que nós precisamos lembrar que essa saúde precisa ser consagrada a Deus, para que toda a nossa vida possa pertencer a Ele. Lembre-se que quando Abel dedicou a sua oferta a Deus, ele tinha exata noção de quem Deus era. Ele não foi lá simplesmente pegou qualquer fruto de qualquer árvore e entregou a Deus, não. Ele pegou um carneirinho, escolheu o melhor, e dele tirou o melhor, e diz o texto, e ofereceu a Deus o Senhor, porque ele tinha a noção que aquele carneiro e todos os demais que ele possuía pertenciam ao Senhor, e por isso na hora de oferecer ao Senhor, ele ofereceu o melhor.
Deus trouxe a minha memória agora, há muitos anos atrás, quando eu estava lá na minha antiga igreja, dirigindo uma classe de doutrina, e um homem católico, muito católico, se converteu. E naquele dia eu estava falando de oferta, de dedicação, de consagração, de fé, porque, querido, se existe alguma coisa que envolve fé, é na hora de a gente ofertar a Deus. Porque às vezes na hora de ofertar dói, preocupa, eu não sei se amanhã eu vou ter. Então eu dou esse pedacinho e fico com a parte maior. E eu me lembro quando nós fomos no encontro com Deus lá em Campos, na hora do ofertório nós fomos desafiados a fazer isso. Eu me lembro que eu tinha colocado um valor no envelope. E quando alguém disse assim, isso tem muitos anos, você colocou o melhor nesse envelope? Eu tirei aquele valor e coloquei um outro valor, porque eu tinha colocado um valor qualquer e tinha ficado com o melhor para mim. Mas eu esqueci que se eu tinha um salário, se eu tinha um trabalho, se eu tinha um emprego, se eu tinha saúde, era por causa do Senhor. Eu me lembro que aquele homem católico, apostólico, romano, mas convertido a partir daquela data, participando da classe, eu dizia, querido, você tem que oferecer o seu melhor, dedicar o seu melhor. Na hora de você ofertar, tem que ser uma festa como é aqui. Eu gosto muito, porque é uma festa. Ele pediu a palavra, eu falei, o que esse homem vai dizer? Ele disse, pastor, desde o dia que eu me converti, olha que faz pouco tempo, faz 3 meses, eu entendi o que significava ofertar a Deus. E todas as vezes que eu vou no banco e saco o meu salário de aposentadoria, eu chego em casa, eu espalho as notas em cima da minha cama e separo o valor que eu vou ofertar, que eu vou dizimar. Mas eu escolho as notas mais novas antes de colocar o meu dinheiro para ser gasto em outra coisa qualquer. E aquilo me impressionou porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse, na hora de eu consagrar a Deus, eu consagro as notas mais novas e deixo as velhas para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a escola, para ir ao mercado. Alguém pode falar, mas pastor, isso é necessário? Esse é o coração dele com Deus. Eu nunca me preocupei com isso, é verdade. Mas alguém que estava convertido há 3 meses, e que antes o dízimo era alguma coisa que era para dar dinheiro para pastor, agora dizia, eu na hora de ofertar para Deus, eu só oferto as notas mais novas, porque para Deus, até na hora de ofertar, eu escolho o melhor. Então quando nós olhamos para a vida de Abel, quando olhamos para a vida de Caim, só quero te lembrar uma coisa, o nome de Abel aparece 5 vezes apenas em toda a Bíblia. O nome de Caim aparece 4 vezes em toda a Bíblia. E todas as vezes que o nome de Caim aparece, sabe o que é dito a respeito dele? Caim pertencia ao maligno. Caim não pertencia a Deus. A sua atitude era má. E as 4 vezes, outras, a não ser aqui em Hebreus, a não ser aqui em Gênesis e Hebreus, as demais 3 vezes que aparece o nome de Abel, aparece assim, Abel, abençoado do Senhor, bendito do Senhor, exemplo para a vida de todas as pessoas, porque na hora que ele ofereceu das primícias, ele ofereceu o melhor. Então quando eu olhei para a minha vida, porque esse tema foi desafiador para o meu coração, quando eu pedi a Deus, Senhor, eu sou radical a esse ponto que eu vou falar aqui. Eu estava saindo da minha garagem, eu orei com o meu filho e falei, Senhor, se eu não for ali falar o que o Senhor quer, não me permita chegar lá. É assim que eu faço. Porque se não for falar o que o Senhor quer, eu não quero ir lá. Eu não sei o jeito que Deus ia dar, se ele ia apenas esvaziar o pneu ou causar qualquer outro constrangimento, uma situação adversa. Mas eu não tenho medo de falar isso para Deus, porque eu queria vir aqui dizer para você que se você quer romper o ano de 2017 em fé,
Você precisa nessa noite, terça-feira, 24 de janeiro de 2017, fazer com que essa noite seja a sua noite de romper em fé, através das suas primícias. Ou seja, você não vai deixar para amanhã, porque você não sabe se amanhã vai ter, o pastor V disse. Então você tem que oferecer o melhor para Deus hoje, agora. Quem aqui tem certeza que 31 de dezembro de 2017 você vai estar vivo? Mas quem aqui crê que se Deus tiver um propósito na sua vida, você vai estar vivo? Amém? Eu creio. Isso é fé. Eu tenho coragem de crer nas promessas de Deus. No capítulo 42 do livro de Jó, o último capítulo, Jó, tomado de enfermidade, sem animais, sem filhos, os amigos não compreenderam, com uma situação de vida totalmente adversa. Quando ele faz a sua oração a Deus, no verso 1 do capítulo 42, ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus desígnios, dos teus pensamentos podem ser frustrados. Sabe o que significa isso, Jéssica? O que Deus pensa para a sua vida esse ano, ninguém vai poder frustrar. Rosilene, o que Deus pensa para a sua vida, ninguém vai poder frustrar. E você que eu não sei o nome, mas Deus te conhece pelo nome. O que Deus tem planejado para a sua vida esse ano, ninguém vai poder frustrar. Se você está desempregado hoje, mas se Deus tem um emprego para você esse ano, ninguém vai poder impedir. Mas e se a crise piorar, nem a crise vai impedir. Porque é a porta que ele abre, mas se ele fechar, ninguém abre. Mas eu quero dizer uma coisa: eu creio que se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então eu queria que você tomasse posse, não da minha palavra, mas a palavra que Deus trouxe para você, através da minha vida. E a palavra é: creia que os projetos de Deus na sua vida hão de se cumprir. Ou então, não diga para ninguém que você é uma pessoa de fé. Porque o problema não está se Deus pode ou não fazer. O problema não está quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer, que horas Ele vai fazer. O problema está se nós cremos ou não que Ele pode fazer. Porque não há limites para o poder de Deus. E Jó disse: eu sei, ninguém precisa me dizer que o Senhor pode tudo. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o Senhor planejou Michel Temer, Pezão, aqui é quem? Prefeito? Hã? José Luiz, ninguém vai poder frustrar. Porque eu pergunto, eles se comparam ao poder do nosso Deus? A fé, minha e sua, está nesses homens, nesses governantes? Você acredita que a crise do país é capaz de te manter desempregado se Deus tem um emprego para você? Você acredita que a enfermidade que está sobre você, que é grave, ela vai prevalecer se Deus tiver um outro plano para a sua vida? Você acredita que o seu casamento vai acabar a si mesmo, se Deus quiser restaurá-lo? Pastor, mas o amor acabou. Mas a Bíblia diz que o amor não acaba. E o amor que a Bíblia diz que não acaba é o amor querer bem. Sabe o que é o amor querer bem? Eu nunca vou deixar de querer bem. E eu aprendi, sabe, pastor Ever, pastora Simone, que ficar casado é uma questão de decisão. Eu decidi ficar casado e acabou. Pode vir o problema que for, a dificuldade que for, a enfermidade que for, as limitações que forem, mas eu decidi ficar casado. Porque o casamento não é obra de mente sábia de homem nenhum. Casamento é obra de uma mente divina, santa e perfeita.
Então é uma questão de decisão. Então eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Eu não quero mais que você pense sobre a vida de Abel, que a vida dele está resolvida. Sabe por quê? Porque se nós estamos falando sobre ele hoje, é porque o que está escrito se cumpriu. Depois de morto, Abel ainda continua falando, porque ele continua sendo testemunho para a minha vida, para a sua vida. Mas lembrar que na hora que ele ofereceu, e eu pergunto a você, você lembra que Deus pediu alguma coisa a Abel? Deus não pediu nada. A sua oferta foi uma oferta voluntária e voluntariosa, partiu do seu coração. Mas quando ele decidiu ofertar, ele falou para Deus: eu não vou dar nada mais, nada menos do que o melhor. Eu me lembrei agora de um missionário que foi fazer um trabalho no meio de uma tribo indígena, e quando ele começou a falar sobre o amor de Deus, e quando ele começou a falar sobre o que Jesus foi capaz de fazer na cruz do Calvário em favor da humanidade, ele disse: o que Jesus fez, ele fez por mim e fez por você. E quando acabou o culto, todos foram embora. E no outro dia, quando ele começou o culto, entrou um índio com todos os seus pertences na mão. Tudo que tinha lá na sua oca, na sua tenda, ele trouxe. E na hora do momento ofertório, de dedicação, aquele índio veio ali e colocou tudo que ele tinha. Aquele pastor preocupado, porque sabia que talvez ele não tivesse como sobreviver, né? Se alimentar, porque ele entregou tudo que possuía. Ele olhou para aquele índio e as lágrimas desciam, e ele chorava copiosamente. Ele olhou para ele e disse: você está chorando porque você está dedicando tudo isso a Deus? Ele disse: não. Índio está chorando porque Deus deu tudo para o índio quando deu Jesus, e índio só tem isso para dar para Deus. Deus deu tudo para o índio, e índio só tem isso para dar para Deus. E às vezes as pessoas choram por terem que consagrar algo a Deus, e nós devemos chorar porque só temos aquilo para consagrar a Deus. Então eu queria que a semelhança de Abel, do coração de Abel, eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Deus não se desagradou, Deus não abominou tão somente a oferta de Caim, mas o texto diz que Deus não se agradou de Caim, e por isso ele não se agradou da sua oferta. E Deus se agradou de Abel, e por isso ele se agradou da sua oferta. E Deus disse que Abel era um homem justo. Mas às vezes nós viemos ao altar, consagramos a nossa oferta ao Senhor, mas Deus não está se agradando da nossa vida, não está se agradando dos lugares que nós frequentamos, não está se agradando das coisas que nós tocamos, não está se agradando do que nós vemos na internet às madrugadas, enquanto a nossa esposa está dormindo, enquanto os nossos pais estão dormindo. Deus não está se agradando de como tem sido o meu namoro. Por isso, o primeiro dia de namoro tem que ser consagrado a Ele, porque significa que todo namoro pertence a Ele. Um dia foram ao gabinete de um pastor, Magno Malta, senador da República hoje. O casal de jovens falou: pastor, nós precisamos conversar com o senhor. Ele disse: pode falar. É que nós estamos muito avançados no nosso namoro, e nós estamos cometendo coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. Ele disse: mas, por exemplo, aí eles disseram: como assim, pastor? Não, faz aí para mim ver o que vocês fazem que não agrada a Deus. E eles disseram: mas nós não temos coragem de fazer. Aí ele disse: na minha frente, um pecador imperfeito, e vocês têm coragem de fazer na frente de Deus, o santo e o justo? Aí nós começamos a entender por que às vezes Deus não se agrada da nossa oferta, porque primeiro Ele não se agrada de nós, mas se Ele agradar, se agrada de mim e de você, mesmo quando você não pode entregar uma oferta em dinheiro,
Ele sabe que a sua vida já foi entregue, já foi consagrada a Ele. Mesmo se você estiver desempregado, Ele sabe que você ofereceu o melhor. Há cerca de quase 10 anos atrás, e eu começo a concluir, vou fazer um trabalho missionário lá em São José do Rio Preto, uma igreja de 12 membros. Nós fizemos um trabalho com os mendigos de rua. E no final de semana, quando nós encerramos aquele trabalho, onde nós distribuímos pão e café da manhã na praça para os mendigos, Deus falou no meu coração: tire uma oferta agora no culto. Aí eu falei: Senhor, um culto só de mendigos. Mas Deus falou assim: faça um momento ofertório. E eu fiz. Eu não era o pastor lá falou assim: olha, aqui a gente nem faz. E quando nós fizemos um momento ofertório, a primeira pessoa que foi à frente foi um mendigo. Ele colocou R$20 ali na frente e constrangeu todo mundo, e o povo foi à frente. Eu me lembro que naquele dia a oferta que foi arrecadada ali foi R$560. E o pastor falou assim: nunca conseguimos alcançar uma oferta dessa aqui. Mas o que eu não me esqueço, não foi daquele valor. Foi um jovem que estava indo para o trabalho. Ele se vestia caracterizado de palhaço, e ele fazia aqueles objetos com as bolas, com os balões, né? E ele vendia aqueles balões a R$5. E de repente ele saiu lá de trás, veio aqui na frente, e eu estava ali, o pessoal estava em pé, nem todos viram, e ele dedicou. Ele disse assim: eu não tenho R$1, porque eu estava indo trabalhar agora, para conseguir o meu sustento, mas o que eu tenho eu dou. Ele pegou um dos seus balões, fez o formato de coração e consagrou a Deus, dizendo que estava entregando o seu coração. Eu entendi que ele ofereceu o melhor que ele tinha. Nem uma nota de R$100 ou um cheque de 1 milhão seria tão recebido por Deus como aquele coração. Então eu quero te convidar. Você foi desafiado a, nessa noite, lembra? Fazer tudo o que você queria fazer, porque você não sabe se nós vamos ter amanhã. Mas eu quero lembrar: se Deus tem um propósito na sua vida e na minha, nós teremos amanhã. Eu queria que você nessa noite fizesse um voto ao Senhor. Senhor, eu fui desafiado pelo meu pastor, pela minha liderança, e a proposta é 2017, o ano de romper em fé. Janeiro, o mês das primícias. Mas essa noite, terça-feira, 24 de janeiro, é a noite de rompermos em fé através das nossas primícias. Agora, o que é a sua primícia? Ah, pastor, hoje eu quero consagrar, rededicar o meu casamento. Porque eu aprendi que quando eu consagro o meu casamento, significa que todo o restante do meu casamento pertence ao Senhor. Eu quero consagrar e rededicar o meu dinheiro, porque eu confesso que eu não dei o meu melhor quando eu fui aí na frente. Aí, se puder, alguém pode botar bandeja aqui. Pode? Alguém pode botar bandeja aqui? Pode. Se alguém quiser reconsagrar o dinheiro, vai fazer agora. Não sei se vocês vão se movimentar aí para trazer aqui. Tá? Se alguém falar assim: eu quero consagrar a Deus a minha saúde, porque se eu consagro a saúde, significa que Ele está comigo na saúde, estará comigo na enfermidade, porque toda a minha vida, todo o meu corpo, quem eu sou e o que eu tenho, eu estou consagrando ao Senhor. Eu estou consagrando ao Senhor meu casamento que está por um fio, porque eu sei que Ele pode mudar a minha história, e todos os demais anos que estão por vir, meu casamento pertencerá ao Senhor, porque é exatamente isso que o texto de Romanos que nós lemos diz. Quando o pão primeiro é consagrado ao Senhor, significa o quê? Que todos os demais pertencem ao Senhor. E quando a primeira árvore é consagrada, significa que todas as demais são dele. Então, se você consagrar a sua vida hoje, significa que os demais dias da sua vida é dele, pertence a ele. Se você consagrar o melhor do seu dinheiro, primeiro, porque primícia é o melhor que eu tenho, que você tem, significa que todo o seu salário é do Senhor, e Ele que vai fazer prosperar, Ele que vai fazer multiplicar. Lembra dos pães e peixes?
Na mão dos discípulos dava para alimentar quanta gente? 5 pães e 2 peixes. Mas na mão de Jesus alimentou quantas pessoas? Uma multidão. O seu dinheiro nas suas mãos é capaz de fazer pouca coisa, mas quando você consagra a Deus, é capaz de alimentar você e toda a sua casa. Então eu queria convidar, primeiro, as pessoas que querem consagrar o seu casamento. Saia do seu lugar e pode vir. As pessoas que querem consagrar a melhor parte do seu dinheiro. Não estou falando em valor. Eu estou falando, você deu o melhor quando ofertou? Pastor, eu dei o melhor. Não, não dei o melhor não. Eu vou aí agora e vou dar o meu melhor. Pode vir, pode dar. E se você quer dedicar o seu corpo saudável, sadio ao Senhor, eu quero te convidar para você vir aqui também e consagrar quem você é e tudo que você tem ao Senhor, porque essa noite é a noite de romper em fé através das primícias, através do seu melhor ao Senhor. Você tem 1 minuto para vir e depois nós vamos orar. Eu não tenho envelope não, pastor. Pode colocar o dinheiro mesmo. Ou pega o envelope aí se alguém te puder ajudar. Aí tem alguém aqui que tem a carteira de trabalho aqui? Vem aqui, fique aqui e fala assim: olha, se eu conseguir um trabalho, desde hoje eu já estou querendo consagrar esse trabalho ao Senhor, para que todos os anos meus nessa empresa pertençam ao Senhor. Se eu conseguir um namoro, eu já quero consagrar ele hoje antecipadamente ao Senhor, porque todos os anos do meu namoro vai pertencer a Ele. Se o Senhor me abençoar em gerar um filho, hoje já quero consagrar esse filho ao Senhor, para que todos os anos de vida do meu filho pertençam ao Senhor. Enfim, quem eu sou e tudo que eu tenho eu consagro ao Senhor, porque eu me lembro agora que tudo vem dele, que nas mãos dele, quem eu sou, o que eu tenho, há de prosperar, para a minha alegria, mas para a glória do Senhor. Vem, Senhor, vamos cantar? Todos os dias, só para te adorar. Eu só quero te dar uma oportunidade de você ser abençoado nessa noite. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite de você ser próspero, mas próspero espiritualmente falando, financeiramente falando, familiarmente falando. Mas eu quero só fazer mais um desafio. Você não tem dedicado uma oferta em valor ao Senhor. Por quê? Pastor, eu não tenho dado porque eu não tenho. Mas nessa noite também eu entendi que eu não tenho porque eu não tenho dado. Talvez seja inverso os valores. Talvez eu não tenha porque eu tenho medo de consagrar o melhor ao Senhor. E eu estou falando isso porque eu já experimentei momentos de altos e baixos na minha vida. E eu estou falando isso porque há 16 anos atrás eu deixei a empresa da família e passei a receber R$200 por mês. E aquilo nem perto chegava do meu sustento. Mas Deus proveu. Porque mesmo com aquele valor, eu nunca tive medo de consagrar uma parte ao Senhor. Porque fé é ter coragem de crer naquilo que Deus promete. Então sejamos corajosos nessa noite. Confiemos no que Ele promete. Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área da sua saúde. Confie ao Senhor e Ele fará. E Ele fará. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, estamos em Sua presença, Deus, aqui entregando, ó Deus, a nossa vida
em oferta de primícias ao Senhor. Ó Pai, nós não queremos ser conhecidos como aqueles que entregam aquilo que lhe restou, conhecidos como aqueles que entregam, ó Deus, aquilo que já foi gasto, usado, aquilo que é por último. Não, Senhor, nós queremos te entregar aquilo que é primeiro, o que é melhor, o que está fresquinho, é para o Senhor. O melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa saúde, o melhor da nossa juventude, Senhor, o melhor da nossa casa, o melhor dos nossos talentos. E eu creio que nesta noite aqui, se porventura alguém estava enterrando talento, agora o Senhor chamou e vai prosperar e vai frutificar muito mais do que já frutificou até hoje na sua casa. Aqueles que te serviram nos ministérios, entregando a Deus o que de melhor eles tinham, a sua vida, talentos, dons, agora o Senhor traz de volta, o Senhor chama novamente, porque, ó Deus, o que é a nossa vida se entregarmos o melhor da nossa vida para o Senhor? Ficar para nós, ó Deus, nós não nos bastamos. Entendemos, ó Deus, que o melhor da nossa vida é entregar a nossa vida para o Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Faz a obra necessária na vida de cada um aqui, Senhor. E eu creio, profetizamos aqui, que entregando o melhor da nossa vida, primiciando aquele que é o primeiro, o número 1, eu tenho certeza que através da atitude individual de cada um de nós, a nossa geração vai ser sarada, Senhor. Aqueles que ainda nem nasceram na nossa casa, eles já foram marcados por esta promessa e por esta bênção, Senhor. E assim abençoamos o seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus nesta noite. Aleluia. Pode ficar aqui, fica aqui mesmo, não precisa voltar para o seu lugar não. Nós vamos encerrar o culto. Pastor Ricardo, que palavra abençoada. Pastor Ricardo estava pregando e eu estava lembrando de algo que me aconteceu hoje, Claudinha. E eu lembrei dessa coisa das primícias. Toda terça-feira eu como em um lugar que eu sei que tem galinha ensopada com quiabo, toda terça-feira. E hoje eu fiquei pensando na hora do almoço, já comecei a salivar, babar, pensando na galinha com quiabo. Você gosta de galinha com quiabo? Aí eu falei, hoje eu vou arrebentar a galinha com quiabo. E já estava no meu imaginário, aquela bandeja do restaurante branca, aquela cheio de eu não sei o nome do peito, aquelas coisinhas, tudo assim, e cheio de quiabo. Eu falei, hoje eu vou arrebentar. Aí, quando deu mais ou menos, passou um pouquinho da hora, deu 1h30, fui para o restaurante, vou comer galinha com quiabo, vou arrebentar. Passei para o Rafael estava lá, já tinha comido a galinha com quiabo também, eu acho. Aí quando eu cheguei na bandeja da galinha com quiabo, só tinha uma plaquinha escrito galinha com quiabo. Eu olhei a bandeja, eu vi uma porção de coisa que não era galinha, só tinha uns troços tudo esfiapado, o quiabo torto, enganhado assim, um saindo pela bandeja, o outro lá. Aí eu falei, cadê a minha galinha com quiabo, rapaz? E você sabe o que acontece, irmãos? A gente às vezes faz igualzinho com Deus. Deus está na glória e fala, hoje ele vai me ofertar uma baita de uma galinha com quiabo. Eu vou ser o primeiro a desfrutar a galinha com quiabo da vida dele, porque galinha com quiabo é coisa muito boa. Aí quando Deus chega,
Cadê a galinha com quiabo? Claro que eu comi outra coisa. Eu tive que comer um peito de frango empanado, cheio de gordura, porque alguém já tinha comido minha galinha com quiabo. Espero que não tenha sido você, rapaz. Tá? Mas a gente faz isso com Deus. Deus espera de nós a galinha com quiabo. E o melhor. Eu sou de um tempo, gente, que na mesa da família, filho não comia primeiro que pai e mãe. Não comia. Sentava, botava os bifes, botava o arroz. O melhor bife era para o pai. Sou desse tempo. Se fosse ovo, pegava qual ovo ele queria. Ele escolhia o ovo, comia e depois a gente escolhia o ovo. Hoje, meu filho, se você piscar, não sobra ovo, não sobra bife, não sobra nada. Nós somos dessa geração que não entrega o melhor da galinha com quiabo, nem do ovo, nem de nada. Nós somos uma geração que acabou com a primícia, acabou com tudo. Nós somos da geração, irmãos, eu acho, tem irmãos aqui na igreja que realmente assume e crê que Deus habita no meio dos louvores, que só chega na igreja no meio do momento do louvor, não chega no início, não chega, sabe aquela coisa, no culto eu vou chegar para o culto e vou me ajoelhar, vou orar a Deus, só chega no final e alguns nem vêm mais. Nós esquecemos de primiciar. Eu estou falando de dinheiro não, irmão, sinceramente, com certeza, mas eu estou falando de entregar para Deus a melhor galinha com quiabo da nossa vida. Eu já fiz visita em casas no interior, que você chega lá, o pastor chegou naquele tempo, pegava a melhor galinha do quintal, matava para comer. O que está acontecendo com a gente hoje? O que a gente está entregando para Deus, irmãos? Quando você abrir seus olhos, entregar o seu melhor fôlego para Deus, melhor fôlego para Ele, e falar: bom dia, Espírito Santo, hoje eu vou com o Senhor para onde o Senhor quiser me levar. Primiciar para Deus. Tudo que você fizer, vem para o culto. Eu tenho certeza, sinceramente, no fundo do coração, que todo mundo que está dentro desse santuário aqui, a partir desse momento, vai dar a melhor galinha com quiabo para Deus, a partir de agora, da sua vida. E pode ter certeza, entrega a melhor galinha com quiabo que você tem, a primeira levada é de Deus, que depois se prepara, irmão. Estou falando sério, porque olha, quando você entrega para Deus, você vai ter que fazer assim para receber, ó. Dá a mão ao seu irmão, pega a mão do seu irmão aí, ó. Que bênção. Como é que é o nome da sua mamãe, pastor? Hã? Judite. Irmã Judite, vem aqui, você vai orar aqui, vem encerrar o culto. Essa moça aqui, ó, ela é a mãe do pastor Daniel. Que bênção, ela é muito gata, hein? É tíssima, bonita. Amém. Irmã Judite vai orar encerrando o culto, depois vamos cantar o amém. Um amém lindo. O amém não é porque o amém é no final do culto, mas vamos entregar o amém primiciado para Deus, o melhor amém que a gente tem. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Estou feliz de estar pela primeira vez aqui conhecendo esse povo, né, irmãos? Que alegria, que coisa importante, né? Já pensou se Jesus voltar esta noite? Hã? Ó, está próximo, hein? Estamos no fim, hein? Não é o fim da minha vida que eu estou ficando velha. Velha não. Velho é o pecado. Não é? Velho é o pecado, aqui não tem velho. E se tiver algum velho hoje, aproveita hoje, sai da velhice. Deixa a velhice de lado e abraça com Jesus Cristo, porque olha a nova criatura em Cristo. Isso é benção.
milagre o Senhor faz nas nossas vidas. Nós precisamos abraçar Ele, né? E Ele chega naquele abraço na gente. Eu conheço algumas pessoas aqui, até me surpreendeu alguns que eu encontrei aqui, conhecido lá do Embaú, mas vamos orar. Senhor amantíssimo Deus, agora neste momento, ó Pai, agradecemos por este momento glorioso estarmos reunidos aqui, Pai, ouvindo os louvores. Senhor, este povo que aqui estão, Senhor, esperando o dia da volta do Senhor, caminhando para chegarmos lá. Meu Deus, Senhor, estou feliz de estar aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho a agradecer a Ti, Senhor, pelas nossas vidas que estamos aqui, por esse ministério, por esta igreja. Pai querido, a qual tem pedido a Ti, Senhor, Tu abençoa esse ministério, Senhor, porque hoje não está fácil o ministério. Mas Jesus querido, eu sei que o Senhor está com o ministério, está conosco, para nos dar a vitória, para nos ajudar a caminhar. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor leve cada um em paz para os seus lares, e que possam irmos para o nosso lar, mastigando, sentindo o sabor da palavra, porque foi a palavra de Deus, foi os louvores que foi louvado aqui, tudo é Deus, Senhor, e nós estamos aqui para te agradecer nesta noite. Muito obrigado, é que eu te agradeço em nome de Jesus, amém.